Boa noite, pessoal. Hoje, vocês me conhecem aí do YouTube, tá? Eu tô com o meu kippah, né? Em homenagem ao meu avô que era judeu, tá? O Dr. Mário de Carvalho Lustosa, judeu advogado. Então eu tô aqui com o meu kippah, daí meu nome é Levi com Y, que é uma descendência judaica e inglesa. Bom, enfim. Eu quero falar hoje com vocês rapidamente, conceitualmente, sobre três coisas, tá? Da nossa matemática e da nossa física. O gradiente, o divergente e o rotacional. O gradiente, o divergente e o rotacional. Pessoal, eu vou falar de maneira conceitual, tá? Para os estudantes avançados de física, engenharia, o pessoal de mestrado, o pessoal de doutorado. Então eu vou falar, modéstia à parte, abaixo de Deus, porque o kippah significa que nós estamos abaixo de Deus. Deus está acima de tudo, tá? Bom, o que é o gradiente? O gradiente é o seguinte: eu tenho uma função f, x, y, z que está aqui, e eu vou derivar essa função f em relação a uma derivada parcial d ρ de f, d ρ de x. Aí eu obtive isso aqui. Eu vou derivar essa função f em relação à derivada parcial d ρ de f, d ρ de y. Tá certo? E eu vou derivar aí me resultou isso aqui, ó, y sobre esse camarada aqui. A primeira e aí vou derivar essa função f em relação à derivada parcial d ρ de f, d ρ de z, tá? Que me resulta isso aqui, ó, z sobre a raiz disso tudo aqui. Então, a primeira derivada parcial da minha função em relação a x vai me dar x sobre a raiz. A minha função f de x, y, z é a raiz de x2 mais y2 mais z2. A minha derivada parcial da minha função f globalizada, da minha função f total, em relação a x, o meu y e o meu z é constante. Então, eu obtenho, derivando isso aqui em relação a x somente, parcialmente em relação a x, eu obtenho x sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2. Se eu derivar essa função em relação a d ρ de f, d ρ de y, considerando apenas o y como variável, ou seja, o x agora, no primeiro caso, era só o x variável. O y e o z eram constantes. No segundo caso, quando eu derivo parcialmente em relação a y, é só o meu y variável. O meu x e o meu z é constante. Então, eu obtenho esse resultado. Y sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2. E no terceiro caso, quando eu derivo toda essa função x2, raiz de x2, y2 mais z2, eu derivo a derivada parcial de toda essa função em relação a d ρ de z, ou seja, em relação só z agora é variável, ou seja, x e y são constantes. Eu obtenho z sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2. Eu quero só uma observação: quando eu derivo parcialmente isso aqui está elevado a meio. Então vai ser meio que multiplica o quê? Meio elevado a meio menos 1. Então, meio menos 1 dá menos meio. Então, essa raiz desce para cá, para baixo, linha. Então, isso aqui elevado a meio. Então, a derivada vai ser meio elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio. Então, esse valor elevado a menos meio, ele desce cá para baixo. Então, fica meio que multiplica esse valor aqui embaixo, linha. Só que no meu caso aqui, o meu linha, quando eu estou fazendo d ρ de f, d ρ de x, O meu linha, a minha única variável é o x. O resto é constante. Então dá zero aqui, dá 2x. Eu corto esse 2 com esse 2,
fica x sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2, y sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2, y z sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2. Então, meu gradiente dessa função vai ser o somatório da derivada parcial de toda a função em relação a x, que é esse aqui, mais a derivada parcial de toda essa função em relação a y, que é esse camarada aqui. Estou até com um paquímetro na mão para mostrar melhor. E mais a derivada parcial de toda essa função em relação a z, que é esse cara aqui, ó. Então, a derivada parcial de f, derrom de f, derrom de x, que é esse cara aqui, e mais derrom de f, derrom de y, que é esse cara aqui, j, mais derrom de f, derrom de z, que é esse cara aqui, k. Isso é o gradiente. Então, o gradiente você deriva toda a função parcialmente em relação a x e derronde de toda a função parcialmente em relação a y, j, derronde de toda a função parcialmente em relação a zk. Então, a gente já falou de gradiente. Agora, vamos falar de divergente rotacional. O divergente, você tem a função, aí no caso do divergente, você tem o coeficiente de i, o coeficiente de j, o coeficiente de k, que eu chamei de L, M, N. Então, o divergente dessa função vai ser a derivada parcial do coeficiente de L somente, derrom de x, em relação a x, a derivada parcial apenas do coeficiente de j, que é m, derrom de y, mais a derivada parcial do coeficiente do vetor k, que vai ser o coeficiente aqui do vetor k, é derrom de n, derrom de z. Tá certo? Então aqui, só um instantinho, pessoal. Um momentinho, deixa eu só pegar uma caneta, só um instantinho, uma caneta aqui, só um instantinho, uma caneta aqui, desculpa pessoal, só uma caneta aqui, L, M, N, L, M, N, aqui é um N, tá? Para ficar mais explícito, a minha letra, ela é às vezes um pouco complicada, L, M, N. Então, o divergente, o que é o divergente? Eu tenho a função, eu vou derivar apenas o coeficiente do vetor i parcialmente em relação a x, que aqui pode ser híbrido, x, y, z, um número e por aí vai. Aqui o resto tudo é constante, o único variável é x. Eu vou derivar o coeficiente de j, que é m, parcialmente em relação a y é variável, o resto é constante. E eu vou derivar o coeficiente n de k em relação a z, e o restante, z é variável, o restante é constante. O divergente, no gradiente eu derivo toda a função em relação a x, é a derivada parcial de toda a função em relação a x, e mais a derivada parcial de toda a função em relação a y, j mais a derivada parcial de toda a função em relação a zk. No divergente, isso no gradiente. No divergente é só os coeficientes de i, j e k que eu derivo em relação a parcial, a derivada parcial dos coeficientes de i, j e k em relação a derivada parcial em relação a x, y, z, respectivamente. E aqui me dá um valor escalar, tá, pessoal? Aqui me dá um valor escalar, tá? Isso aqui é o divergente. Por que esse nome divergente? É qualquer variação vetorial no fluxo do meu vetor,
das minhas linhas do fluido. Qualquer variação, por isso que o divergente é um valor escalar, porque ele me dá qualquer variação que eu tenho, por exemplo, do deslocamento do meu fluido, tá? Do vetor. Então, você consegue calcular a variação escalar. Do divergente dá a variação escalar em função do vetor de deslocamento de uma partícula. Aqui no caso do rotacional, me dá quanto se afasta de um vetor normal. Porque, pessoal, o que é o gradiente? O gradiente é como se fosse um paraboloide assim, tá certo? O gradiente me dá um plano tangencial, tá certo? Me dá um plano tangencial a esse camarada aqui. Esse plano tangencial, o gradiente é um vetor perpendicular ao plano tangente dessa curvatura. Então, se eu tenho aqui uma curvatura, tá certo? Se eu tenho aqui uma determinada curvatura, vamos supor um ovo, como se fosse um ovo. Se eu tenho aqui um ovo, aí o plano tangencial a esse ovo, o vetor perpendicular que sai para fora, esse é meu vetor gradiente. Então, em relação a um fluido, pode ser em relação a um fluido, a variação escalar do deslocamento das linhas desse fluido é dado pelo meu divergente. E agora, o quanto se afasta de um vetor normal, quer dizer, aqui eu tenho um paraboloide, aqui perpendicular para fora está o vetor gradiente. O quanto se afasta desse vetor gradiente, que aqui está o paraboloide, aqui ó, imagina pessoal, aqui está um paraboloide, tá? Aqui para cima está o vetor gradiente. O quanto se afasta desse vetor gradiente é o meu rotacional. E como é que eu calculo o meu rotacional? É uma matriz I, J e K, as derivadas parciais em relação a X, em relação a Y e em relação a Z, também de L, M, N, os coeficientes de I, de J e de K. Só que aqui é na forma vetorial. Então o rotacional é na forma vetorial, o escalar, o divergente é na forma escalar. Ambos me dão uma variação quanto se afasta de um vetor normal, no caso do rotacional, vetorialmente, no caso do divergente, escalarmente. O quanto se afasta, poucos sabem disso. O divergente é para você saber o quanto se afasta escalarmente de um vetor gradiente. E, por exemplo, o quanto se afasta vetorialmente, que é o rotacional, de um vetor gradiente. Só que nesse caso aqui, eu pego apenas os coeficientes, faço as derivadas parciais e me dá um valor escalar. Aqui eu ponho numa matriz IJK as derivadas parciais em relação a x, y e z e os coeficientes da minha função L. Tá? Então, o divergente, o rotacional, me dá a variação escalar em relação a um vetor gradiente, por exemplo, e o rotacional me dá a variação vetorial, a distorção vetorial em relação a um vetor gradiente, tá? Então, a maneira de calcular o divergente é usando apenas os coeficientes. Eu faço as derivadas parciais em relação a x, y, z, escalar. E também usando apenas os coeficientes, eu monto a matriz IJK, faz as derivadas parciais em relação a x, y, z dos coeficientes L, M e N e monta essa matriz. Então, montando essa matriz, para baixo é positivo, aqui ó, é positivo também. Essa linha aqui vai dar para cá positivo, essa linha daqui você pega aqui vai dar para positivo, menos para cima.
para aqui pegando essa diagonal positiva, essa diagonal pegando da ponta negativo, essa diagonal pegando da ponta negativo. Então para cima negativo, para baixo positivo, é só resolver essa matriz. O que eu quero frisar aqui, tanto o divergente quanto o rotacional, o divergente vai me dar a variação escalar de um vetor gradiente, por exemplo. O rotacional vai me dar a variação vetorial rotacional de um vetor gradiente, por exemplo. No divergente e no gradiente, eu calculo em relação ao que vem antes do meu I, ao que vem antes do meu J, falando de uma maneira bem objetiva, ao que vem antes do meu K. E aqui eu monto numa maneira matricial, aqui sai vetorial, a minha variação rotacional em relação ao vetor gradiente, por exemplo, e a minha variação escalar em relação ao vetor gradiente, por exemplo. Esse é o divergente, esse é o rotacional. Agora, para calcular o vetor gradiente, você tem um parabolóide, o vetor gradiente ele é um plano tangente a esse parabolóide, ele é perpendicular a esse plano e sai para fora. Para calcular o vetor gradiente, não, aí você pega a função toda, não pega coeficientes, a função toda e deriva parcialmente em relação a x, aí soma na direção y, parcialmente em relação a y na direção j, e soma parcialmente em relação a z na direção K. Aí você tem um paraboloide, você vai ter um plano tangente e o vetor gradiente está perpendicular, saindo para fora desse plano tangente. Eu acho que eu consegui ser o mais claro possível. Quem é do setor da física, setor da engenharia, setor técnico também, alguns setores técnicos, tipo, eu esqueci o nome agora, tá? Que dá treinamento inclusive na área de aviação, porque eu, quando eu estava na Universidade Católica, eu participei e tive a oportunidade de ver em 1979, quando estavam desenvolvendo desde 1977 o AMX, o caça brasileiro. Então os técnicos tinham esse tipo de treinamento também da aeronáutica, no sentido da utilização do gradiente, do divergente e do rotacional. O gradiente é um vetor que ele é perpendicular ao plano tangencial a um paraboloide. A variação desse vetor escalar chama-se divergente e a variação desse vetor gradiente rotacional o quanto ele se afasta do vetor gradiente chama-se rotacional. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus Cristo aqui e um abraço, tá? Então quando vocês forem resolver o vetor gradiente, vocês vão pegar a função toda e derivar parcialmente em relação a xi mais parcialmente em relação a yj mais parcialmente em relação a zk. Isso é o gradiente. Quando vocês forem ver o divergente, que eu já expliquei a finalidade deles, não vou repetir, vocês vão pegar os coeficientes e derivar em relação a x, y e z, vai me dar escalarmente, e vocês vão pegar os coeficientes e montar numa matriz, e na segunda linha dessa matriz vai dar as derivadas parciais em relação a x, y, z. Só para terminar, uma derivada parcial em relação a x, quando eu derivo parcialmente em relação a x, o meu y e o meu z passam a ser constantes. Quando eu derivo parcialmente em relação a y, o meu x e o meu z passam a ser constantes. Quando eu derivo parcialmente em relação a z, o meu x e o meu y passam a ser constante. Eu quero agradecer mais uma vez, boa noite, em nome de Deus, Adonai, tá? Que nós estamos abaixo de Deus, tá? E porque eu acredito na segunda lei da termodinâmica, que todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Então, quem é que organizou isso tudo? Se você não varrer a casa fica desorganizada. Isso seria a lei da termodinâmica da maneira mais simplificada, tá certo? Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Eu creio, respeitando a todas as denominações, não estou falando aqui de futebol, religião e política, mas eu creio que existe um organizador, existe um Deus que organizou isso tudo.
Eu não creio em acaso. Eu não creio que você, desculpa a expressão, você dá um pontapé nesse paquímetro, aí aparece lá na frente, ele se quebra todo, aí do nada ele se junta. Até mesmo porque, quando criaram o orgânico, o inorgânico para o orgânico em laboratório, precisou de equipamento, precisou de interferência externa. Então você sempre precisa de interferência externa. Então, abaixo de Deus no qual eu creio, por causa da lei da termodinâmica, porque todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Então, eu quis apenas passar isso aqui na área de física, na área de engenharia, na área de matemática, para os estudantes que querem saber um pouquinho da origem do gradiente, do divergente, do rotacional, suas funções, abaixo, logicamente, e com todo respeito, temor e tremor de Deus. Tá? Muito obrigado e um abraço a todos. E como diz, eu tinha do meu avô o Sidur e a Torá, né? E no Sidur e a Torá, na Torá, Deus a gente chama de Adonai. Então grande seja Deus. Abaixo de Deus eu quero mostrar isso aqui, porque tudo, do meu ponto de vista, vem de Deus. Se você não varrer a casa fica desorganizada. Então quem organizou isso tudo? Então, alguém organizou isso tudo. E esse alguém para mim é Deus, é Adonai. Então abaixo de Deus eu quero apenas contribuir com os estudantes do nosso Brasil e fora do nosso Brasil. Na Europa, Estados Unidos, em todos os lugares. Em nome de Deus, eu quero pedir licença que eu vou desligar a câmera. Muito obrigado, abaixo de Deus, pela graça de Deus eu pude dar essa explicação. Muito obrigado a todos, um abraço e eu estou usando esse kippah em homenagem a meu avô que era judeu, mas eu já também sou, no momento, meu avô era judeu, mas eu sou cristão da igreja presbiteriana, mas respeito muito o povo judeu, afinal de contas, toda a nossa Bíblia é judaica, com grandes profetas, inclusive Isaías. Mas eu não quero entrar aqui em religião, nem futebol, nem política, respeitando também os agnósticos. Estou falando que eu quis só contribuir com a parte de gradiente, divergente e rotacional abaixo de Deus. E eu só estou querendo dizer que o kippah que meu avô usava, kippah que o judeu usa, significa que nós estamos abaixo de Deus e Deus está acima de tudo. Porque todo sistema deixar a sua própria sorte pela termodinâmica tende a se desorganizar. Então quem organizou isso tudo? Alguém organizou isso tudo. Até quando tentam fazer a vida em laboratório, eles têm que ter lá os equipamentos, o pessoal. Não é por acaso não. Acaso para mim não existe não. Na minha opinião, respeitando também os agnósticos. Um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo, um abraço no qual eu também creio. Um abraço e obrigado pela atenção de vocês e boa noite. Me permita apenas eu desligar a câmera e um abraço.